Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui do canal Falando de Política. Nós vamos ver uma reportagem da BBC falando a perseguição dos cristãos, que não são do pessoal do mundo, vão ser dos próprios cristãos dentro da igreja do Senhor, né? Cristão perseguindo cristão porque quer obrigar ele a votar no Bolsonaro. Agora o amor dos evangélicos, dos cristãos, não é por Jesus, não é pelo Messias verdadeiro, mas sim pelo Bolsonaro. A que ponto nós chegamos? Vamos ver a notícia. E ficou surpreso com a quantidade vindo de diferentes partes do país. Foram mais de 100 em 48 horas. Eu conversei com boa parte deles. Muitos deles pediram anonimato nessas entrevistas. Eles têm medo de falar abertamente e de sofrerem represálias por isso. Mas muitos já sofreram as consequências na prática pela sua posição política. Enquanto muitos cristãos dizem temer uma perseguição religiosa no Brasil, os relatos que eu ouvi sugerem que já existiria, sim, na prática, uma perseguição contra cristãos em diferentes partes do território brasileiro. Mas ela aconteceria dentro dos templos, puxada por pastores e líderes religiosos que ameaçam castigos divinos ou punições dentro da própria igreja para aqueles que não concordam com essa mistura entre política e religião que a gente vê no país. E se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. Diariamente, diante de Deus, em favor da sua vida, para o senhor ser reeleito presidente do Brasil. E será, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus ama o Senhor, porque Deus ama a sua esposa. Não tem PT, não tem esquerda, não tem Lula que vai desconstituir aquilo que Deus constituiu. Mas e quem não concorda com isso? O Alisson é de Sergipe e frequentava a Igreja do Evangelho Quadrangular. A pisada mais confortável do Brasil. Só Havaianas é Havaianas. E aí, quando começou a pré-campanha, a igreja lançou um pré-candidato a deputado estadual. E a partir daí, todas as reuniões, a gente tinha que orar por esse candidato, a gente tinha que lembrar e fazer reuniões para falar sobre isso. Começaram a ser mais difícil direcionar o voto dos membros da igreja. E isso é no meio do culto? Enquanto o pastor fala da Bíblia, ele fala disso também? Sim, sim. Esse candidato a deputado estadual, ele é frequentador da igreja? Ele é pastor da igreja. E ele apoia Lula ou Bolsonaro? Apoia Bolsonaro. Nessa parte da entrevista, ele narra um dos episódios que mais o chocou nos últimos dias. Inclusive, teve um culto que o pastor chegou e falou que se o candidato Lula fosse eleito e fossem queimar as igrejas, ele ia mandar queimar primeiro quem votou nele. Isso em cima do altar, no meio da palavra. Não foi pessoalmente, não foi fora da igreja, não foi nos corredores da igreja. Não, foi na frente da igreja toda, entendeu? E aqui ele narra uma cena de constrangimento em público para quem pensa diferente. E esse ato de culto procurou pessoas para perguntar em quem você vota. Aí as duas pessoas disseram que votaram no candidato diferente dele. E chegou na hora do culto e ele usou essas pessoas como exemplo do que não fazer. Isso, acho que 2 semanas antes da eleição. O Alisson e a esposa frequentavam a igreja desde crianças. Um dia ele compartilhou pelo WhatsApp um trecho de uma entrevista antiga do presidente Jair Bolsonaro em que ele dizia que o aborto seria uma escolha do casal. Ele também compartilhou um vídeo igualmente antigo, da época que Bolsonaro era deputado, em que o presidente visitava uma casa maçônica. E foi justamente por esse vídeo, e foi na quarta-feira, eles marcaram a reunião. E nós fazemos parte da liderança também, da igreja. Nós éramos líderes de jovens. E ele ainda disse, se você não quer seguir o posicionamento da igreja, procure outro lugar. E isso para mim foi um absurdo, para mim. Em frente a toda a diretoria da igreja. Eu também conversei com a dona Marta por mensagem de áudio no celular. Ela mora numa capital nordestina, é uma pessoa muito religiosa e disse que nessas eleições, para ela, a religião perdeu o seu sentido real. Você passa a ser perseguido dentro do próprio templo, né? Pelos irmãos na fé e pelos próprios pastores.
Porque se você não obedece, se você não segue aquele político que eles escolheram para votar, você não é cristão. A sua fé, ela está sendo colocada à prova. Não é desse jeito, não é assim que Jesus nos ensinou que a gente fosse agressivo, que nós se armasse com armas e partisse para cima do nosso adversário. Não é isso que a palavra do Senhor ensina. A palavra do Senhor ensina que a gente tem que mostrar o amor, a misericórdia, a bondade. Então isso deixou de ser um poder evangélico, né? E sim um poder político. Há um domínio político sobre isso, né? Ela conta que a pressão por votar em Bolsonaro dentro da igreja abalou toda a família, que frequenta igrejas evangélicas desde sempre, segundo ela. Isso mexe muito com a família, porque é uma base religiosa, uma base cristã, e de repente você fala para os seus filhos, você prega para os seus filhos sobre a sua doutrina que você crê. E de repente o seu filho pergunta: mãe, que Cristo é esse? É desse jeito, sob pressão, sobre ditaduras? Que nem o Alisson, ela também diz que se viu obrigada a se afastar da igreja, pelo menos por agora. E eu me senti pressionada, fiquei muito triste, né, decepcionada, primeiramente, e, sinceramente, não tenho vontade de retornar para o templo mais, porque Jesus não é isso. Ele não veio para fazer pressão, ele não veio para lançar desafio de mostrar fé dessa forma, sobre a adoração de um homem, sobre... Não é isso. Muito longe, está muito longe do verdadeiro evangelho de Cristo. Está muito distante. A Deloana é uma assistente social que vive em Osasco, São Paulo. Ela e o marido frequentavam a Assembleia de Deus. Ela há 12 anos, ele desde criança. Eles davam aulas para crianças e adolescentes aos domingos na igreja. Até que um dia eles resolveram questionar um religioso por suas falas no púlpito da igreja. Tinha o ensinamento dos adolescentes separado dos adultos. E aí meu esposo disse que ele terminou o ensinamento dos adolescentes e levou eles para assistir o final da aula dos adultos. E aí foi o momento que esse homem estava finalizando a aula e ele começou a passar alguns slides, né? Colocando como se fosse o antes e o depois dos jovens que entram nas universidades públicas. E ele colocou como se fosse uma espécie de alerta, né, para os pais que estavam ali. Como se fosse um jovem todo arrumado, né, num primeiro momento, e depois no outro ele fazendo uso de drogas, ou, né, se tornando, né, dentro da universidade homossexual, querendo deixar bem claro que a universidade pública era um ambiente perigoso para os jovens. Alguns dias depois, eles procuraram esse presbítero e disseram que as falas dele eram controversas e que o próprio marido da Deloana frequentava a universidade pública. Ele já se alterou bastante, né, pelo que eu entendi, por ele ter sido questionado, né, por uma fala, então é como se ele já não admitisse ser questionado. E aí chegou um momento que ele falou: eu tô vendo que você é de esquerda, se você é de esquerda, eu sinto muito por você. Né? E aí ele falou como se fosse um posicionamento que fosse trazer alguma condenação pra gente, né? Como se fosse algo, né, absurdo. O casal deixou de ir à igreja depois desse episódio. Então, assim, a gente se sentiu. Tá vendo, pessoal? A perseguição dentro da igreja. Eu vejo muitos pastores falar que o presidente Lula ia perseguir a igreja do Senhor, mas é o contrário. Eles estão acreditando no falso Messias. Não é no Messias Bolsonaro que vocês têm que acreditar. É em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Messias. Está se expulsando pessoas dentro da igreja. Está se humilhando pessoas dentro da igreja. Com essa política maldita do Satanás que foi enfiada dentro da igreja. Em que muitos pastores que batem no peito e dizem que vão para o céu, eu falo sem medo de errar, vão queimar nas profundas do inferno. Vão queimar nas profundas do inferno, porque eles estão mexendo com a obra do Senhor, tirando pessoas de dentro da igreja. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, porque eu também sou cristão, e também já fui desafiado dentro da igreja, né? E eu tive até uma atitude errada. Como cristão, eu tive uma atitude errada. Chamei o vagabundo
do pastor para a rua para a gente se pegar. Errado esse meu jeito de fazer. Mas na hora eu fiquei estressado com aquele sujeito. Pastorzinho sem vergonha. Então, mas os pastores, infelizmente, estavam pregando e ainda estão pregando o Messias errado. E eles batem no peito. Eu tenho certeza que eu vou entrar no céu. Eu fico olhando assim, fico vendo as atitudes deles em cima do púlpito, que é um lugar santo, não é um lugar de colocar vagabundo de Bolsonaro. E eles ficam enfiando Collor, Bolsonaro, capitão, sei lá do que, do inferno, esses lixos em cima do púlpito da igreja. Que Deus me perdoe, viu? Mas 99,9% desses pastores vão tudo queimar no inferno. É isso que eu deixo aqui nesse vídeo para os irmãos. Que Deus abençoe a todos e que Deus tenha misericórdia de nós por sermos perseguidos dentro da igreja. Canal Falando de Política. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho e dê o like.